Olá, saúdo cada um de vocês, meus queridos irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi de um texto chamado Uma Tríade Perfeita. Esse texto consta do Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu gosto sempre de reforçar que não fui eu quem escrevi o texto. Eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Vamos iniciar orando? Senhor, queremos te adorar na sua grandeza, na sua misericórdia, hoje especialmente, te adorar pelo amor que tens por nós. Fica conosco, Senhor, nessa reflexão, ajuda-nos e perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então hoje o texto chama-se Uma Tríade Perfeita, foi escrito pelo pastor Irã Lopes, e este pastor pede que nós leiamos 1 Coríntios 13. Então é um texto muito conhecido dos irmãos, eu tenho certeza, e muito lindo. E diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba que todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quem é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheci em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Amém? Bem, então o versículo que o pastor Irã Lopes escolheu para ser o versículo-chave foi o 13, que diz: assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Bom, então a vida de Paulo irradiava uma tríade. Tríade é um conjunto de três coisas. Então a vida dele irradiava uma tríade perfeita: fé, esperança e amor. Então, pela fé, ele se tornou o maior missionário de toda a história do cristianismo. Não teve ninguém maior que Paulo. E justamente ele estava num contexto sociológico muito difícil. Com o escudo da fé, ele pôde dizer: assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida agora que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Isso está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, esse apóstolo Paulo, ele era chamado apóstolo aos gentios, ele viveu a verdadeira fé redentora, ou seja, a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Porque isso que é fé, né? É o que está descrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, esse tipo de fé é muito, muito diferente da fé que a gente tem no intelecto. Uma fé que é formal, que não é eficiente e que acaba conduzindo o homem à incredulidade.
Então, a esperança do apóstolo Paulo estava afirmada na bem-aventurança eterna, a ponto de dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse isso lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Então, por fim, considerando o amor o elo perfeito, lá em Colossenses 3, versículo 14, Paulo nos instrui a nos revestirmos do amor, como ele próprio era revestido por ele. Então, o amor, ele vem do coração de Deus. É lá que ele nasce. É a grande dádiva do Criador. Então, a gente não pode ter progressos espirituais se a gente não tiver a sombra do amor de Deus. Contudo, devido à multiplicação do pecado, da iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. Por isso que nós vemos tantas coisas tristes acontecendo. Então, a fé pode até desaparecer da nossa visão. E a esperança também pode sumir do nosso deleite. Mas o amor de Deus, ele vai permanecer para sempre, brilhando no céu ainda mais. Então, eu gostaria de acrescentar, não está no texto, é apenas o que eu entendi, é que é difícil para a gente, né, medir o que é fé, amor e esperança. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o resultado da fé é o trabalho. Então, tudo que a gente faz é motivado pelo amor, pela fé que a gente tem para trabalhar, que é motivada pelo amor. Nós só temos fé porque amamos a Jesus. Então, e por que a gente persiste nesse trabalho? Por que a gente tem perseverança? Por quê? Porque essa perseverança é uma esperança que vem do Senhor. Então, assim, a gente tem perseverança porque espera no Senhor. A gente trabalha porque tem fé. E a gente tem esperança e tem fé porque se baseia no amor. Então, fé é alguma coisa, na minha opinião, que nos leva a trabalhar. Então, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, e esse nosso trabalho tem que ser motivado pelo amor ao próximo. Então, não dá para ter um amor que não resulta em benefício ao próximo. Então, a gente tem que colocar para o próximo, à disposição deles, tudo que nós pudermos para ajudá-los. Por quê? Porque nós colocamos para Deus os nossos talentos, os nossos dons, o nosso esforço, a nossa força, e isso acaba redundando em benefício ao próximo. Então, quando a gente tem fé, amor e esperança, isso acaba redundando em apoio ao próximo e a edificação do nosso irmão também. Então, e a nossa esperança também nos leva a honrar a Deus. Então, quando a gente faz o nosso trabalho, quando a gente tem esperança, eu creio que tudo isso a gente faz para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja honrado e para que nós possamos estar alinhados ao plano de Deus para a nossa vida, né? Então, essas três coisas nos levam a sermos íntimos com o Pai. E o amor? Por que o amor, na minha opinião, é o mais importante de tudo? Por que a Bíblia diz que a fé pode acabar, a esperança pode acabar, mas o amor não acaba? Eu creio que, como está escrito lá em 1 João 4, versículo 7, o amor não acaba porque Deus é amor. E ele nunca vai acabar, ele é eterno. Então, como a gente poderia acreditar que o amor vai acabar? O amor nunca vai acabar. Então, o amor de muitos seres humanos vão ter o amor esfriado, mas o amor de Deus nunca vai acabar, porque ele diz, né, que Deus é amor. E lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, ele diz que ele nos amou com amor eterno. Então, um amor que não vai acabar nunca mais. Nunca mais. Então, assim, tudo pode ser transitório, tudo pode acabar, né? Como diz a Bíblia, fica a fé, a esperança e o amor. Mas o amor nunca vai acabar, porque ele é Deus, Deus é amor, e ele aponta para todos os lados, né? Ele irradia o nosso ser. Mas o amor de Deus é um amor
que nos ama de uma forma tão responsável, que nos impõe limite, nos dá bom senso, não concorda com tudo que a gente faz. Então, o amor, ele é fundamental. Então, assim, o amor de Deus nunca vai acabar. E nós temos que também, como filhos dele, refletir este amor aos nossos irmãos. Então, eu só queria encerrar dizendo que quando a gente lê a Bíblia do início ao fim, a gente vê em toda ela o amor. Então, o amor começa lá por Adão e Eva em Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse, que é o amor de Cristo pela igreja. Então, o amor nunca vai acabar. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de refletir: nós temos realmente amado? Fica aí a questão. Bom, o nosso manancial termina assim, dizendo que fé, esperança e amor, mais que palavras, são atitudes para uma vida vitoriosa na presença de Deus. Que nós possamos estar também, como o apóstolo Paulo, pautados, né, neste tripé, neste triângulo, que é a fé, a esperança e o amor. Eu termino aqui, deixando um abraço fraternal, o abraço de sempre, que é o de Ursa, e termino com a minha palavra-chave, que é saudades.